Oi, sou Amanda aqui novamente no Arte para Você e hoje vamos falar sobre um dos mais fabulosos, maiores, mais importantes museus do mundo, com um dos maiores acervos, maiores no sentido não apenas de volume, mas de importância do mundo, o fabuloso Museu do Prado em Madrid. Vamos falar um pouquinho mais sobre o acervo e o que ver lá depois da vinheta. Oi, sou a Amanda aqui novamente na Arte para Você e hoje vamos falar um pouco sobre o fabuloso, maravilhoso Museu do Prado em Madrid. O Museu do Prado é conhecido, obviamente, pelo seu acervo fantástico, incrível, surreal, pelo peso, assim, da sua coleção, do seu acervo, e também por ter algumas, das maiores obras de todos os tempos, não apenas, da grandíssima escola espanhola, mas também alguns dos mais importantes holandeses e várias outras coisas, mas é o lugar que concentra as principais obras de Velázquez, de Goya, inclusive todas as black paintings, as pinturas negras do Goya estão numa sala dedicada exclusivamente a elas, e é justo porque elas foram pintadas, as pinturas negras do Goya originalmente estavam nas paredes da casa onde ele vivia, chamado Quinta do Surdo. Ele já estava surdo na época e depois elas foram retiradas com uma técnica toda especial e foram colocadas numa sala dedicada somente a elas. Mas também El Greco, Rubens e muitos outros também, alguns dos italianos, ou seja, é uma coleção assim estupenda, maravilhosa, e eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouquinho mais, quem sabe alguém esteja indo ou tenha planos de ir, ou às vezes está com a passagem marcada, gostaria de ir um dia, e como é um daqueles super enormes, gigantescos museus, é interessante ter assim uma listinha para saber mais ou menos o que ver, assim, ter uma ideia antecipada do que ver, porque é um museu também bastante grande, tem muita coisa, fatalmente vai ter muita gente, então essa organização antecipada ajuda. Eu estive lá em fevereiro, o museu é super maravilhoso, mas eu acho que é daqueles lugares que quanto mais planejamento, quanto mais organização, e quanto antes você souber do que você quer e gostaria, precisa ver, melhor. Então aqui eu vou fazer assim um apanhadinho de algumas das obras que eu acho as mais importantes. Madrid é uma cidade maravilhosa para ver arte, assim, fabulosa para ver museu. Eu já falei aqui sobre o museu do Joaquim Sorolla, que é bem menorzinho, mas é assim, simplesmente fabuloso. Tem também o Reina Sofia, tem o Thyssen, tem um monte, mas o Prado eu acho que é o mais importante, é o mais icônico, o mais conhecido, é como se fosse o Louvre de Madrid, certamente é um dos grandes museus do mundo, e eu acho que quando as pessoas falam em ir a Madrid, conhecer a cidade, ou ir de novo, assim, mas quando pensam em fazer esse tipo de tour e querem ver museus e ver arte em Madrid, como eu disse, é uma cidade riquíssima para isso, mas sem dúvida é uma eu acho que é o primeiro lugar que todo mundo pensa, o primeiro lugar que todo mundo coloca ali na sua lista, e evidentemente é um lugar que demanda organização. Evidentemente ele não é tão grande quanto o Louvre, mas ele é bastante grande também em si mesmo, tem muita coisa para ver, não é um lugar que você, vou ver 2 ou 3 coisas e vou passar pelo resto, não, tem muita coisa para ver, tem muitas salas, tem muitas alas, as obras são muito densas, então não é uma coisa que você vai ver rapidinho, que vai passar, são obras que demandam, de quem foi lá, de quem foi lá ver, de quem foi lá assistir. Então é um lugar que demanda, e vai ter gente pra caramba, quase com certeza, então é um lugar que demanda algum tipo de organização, então estou aqui para ajudar com isso. Peço só, antes da gente entrar nas obras necessariamente, na lista aí que eu acho de prioridade, que vocês assinem o canal, deixem o like já nesse vídeo, caso ainda não tenham assinado, porque ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas, ajuda na divulgação, assinar, idem. E agora vamos lá falar sobre algumas das mais importantes obras que podem ser vistas lá no Prado em Madrid. É claro que a gente tem que começar talvez falando sobre o Velázquez. O Prado tem estátuas de 2 grandes artistas, tem 2 grandes estátuas em entradas, uma é do Velázquez e outra é do Goya. Um outro museu no mundo que chegue perto de alcançar o Prado em termos de coleção de Velázquez, que é considerado o pintor espanhol mais importante de todos os tempos e que mudou para sempre a pintura, com a sua abordagem para o realismo.
E do Velázquez aqui, né, você tem que ver, evidentemente, as meninas, e é impossível não ver as meninas, não apenas pela sinalização, não apenas, né, porque tem várias setinhas e coisas, né, apontando, e no mapa, né, quando você pega aquele mapinha do museu, quando você chega, as meninas estão lá em grande destaque, então é impossível não ver. Mas também porque você vai ver a quantidade de gente que vai estar lá, né? Então, assim, é muito grande as meninas, né? Então, você vê assim quando você está chegando, mas você vai ver aquela cabeçada, né? Aquela multidãozinha, você vai se aproximando. Ela fica numa sala dedicada ao Velázquez, assim, então ela está na parede principal. É um evento, é um acontecimento e é muito improvável que você perca, mas é claro, muito possivelmente, se não for a principal atração do museu, é uma das 5, né, principais atrações do museu. E é claro que eu acho que ninguém vai a Madrid sem ver as meninas, né? Como ir a Roma e não ver o Papa. Talvez seja até, né? Dependendo da importância que você dê ao Papa, é até mais importante ver as meninas. Mas acho que é uma coisa que, uma vez que você está em Madrid, acho que todo mundo tem a vontade, né, de ver as meninas. Então é impossível perder, não achá-las, e uma vez que você as viu, você está cercado por várias outras obras do Velázquez. Elas não estão exclusivamente nessa sala, mas, né, essa sala é dedicada apenas a ele. Tem inclusive outros retratos da Infanta Margarita, né, a menina pequenininha que está ali, a lourinha no centro das meninas. Tem retratos dela em outras idades, mais velhas, de outros membros da família real. Então é super, super legal, super importante, mas eu colocaria como a obra número 1 a ser vista no Prado, de fato, As Meninas do Velázquez. Lá também, né, é a rendição de Breda, o Triunfo de Bacos, Cristo Crucificado, Apolo na beira do vulcão e outros. Como eu disse, tem também a sala, né, das Black Paintings, as pinturas negras do Goya, mas também não são as únicas, né? Você encontra lá também as duas maias, a maia desnuda e a maia vestida, elas estão uma ao lado da outra, assim como o 2 e o 3 de maio também estão ao lado uma da outra. Ambas são enormes, ambas juntas são assim muito impactantes, assim, né? Elas ganham potência, significado, tudo quando elas estão uma ao lado da outra, assim como as duas maias, né, vistas juntas. Também tem lá a família de Carlos IV, você tem outras, mas eu acho que a sala das Black Paintings, assim, realmente tem um poder, assim, um peso, uma pungência, assim, né? Tem uma questão existencial ali, e elas estarem todas juntas, e você, é uma sala, né, dedicada a elas, e você saber do estado emocional que o Goya estava quando as pintou, o estado psicológico, psiquiátrico, existencial, e assim, também do processo, né, de ter sido tirado das paredes da Quinta do Surdo e terem sido colocadas lá. Foi um trabalho muito especial, que demandou todo um cuidado, uma técnica, né, assim, uma forma de fazer muito peculiar. Então, essas também são obras que evidentemente demandam um certo tempo, né, uma certa atenção, não são obras a serem vistas de qualquer maneira, mas claro que está entre, né, os destaques evidentemente são obras que demandam estar ali também no topo da sua lista, tratando-se de Prado, né? Então eu digo assim, não apenas, por exemplo, as duas maias, assim como o 2 e o 3 de maio, são obras que são obrigatórias uma vez que você está lá, que tem que estar também super no topo da sua lista de urgência, mas, ao mesmo tempo, acho que as pinturas negras, as Black Paintings, também tem que estar ali junto, porque, para mim, são as coisas mais importantes que o museu oferece, mostra, né? Como eu disse, a gente também vê lá muita arte holandesa, afinal, né, os territórios que hoje são a Bélgica e a Holanda já fizeram parte, né, do Império Espanhol, então é claro que eles têm uma das maiores e melhores coleções de obras holandesas, né, ou flamencas, e é muito possível que as principais obras do Rubens e do Bosch estejam aqui, lá no caso, né, no Prado, assim como enormes e maravilhosos trabalhos do Rembrandt. Então você tem, né, o Jardim das Delícias Terrenas, né, o tríptico do Bosch está lá, as Três Graças do Rubens também estão lá, assim como, né, o Nascimento da Via Láctea do Rubens também está lá,
A Artemisia, do Rembrandt, também está lá. Se tratando de arte italiana, que a arte italiana sempre foi uma parte central da coleção da família real espanhola, uma vez que Carlos V trouxe Tiziano de Veneza para ser o seu pintor oficial da corte, e uma vez que o Felipe IV mandou Velázquez para a Itália para comprar trabalhos para a sua coleção. Então essa troca cultural é óbvio que resultou em digamos assim, né, um crescimento da coleção da família real espanhola, que foi o que serviu de base para o Museu do Prado. Então você vai ver lá a Anunciação do Fra Angélico, você vai ver a Holy Family, né, a Santa Família do Rafael, assim como o Cardeal, também do Rafael. Você vai ver do Tiziano o Retrato Equestre de Carlos V, Vênus e Adonis, e mais algumas tantas. Você também vai ver algumas obras que talvez sejam menos conhecidas, mas que também são muito importantes, como o Retrato de Filipe II, da Sofonisba Anguissola, uma artista muito importante, já falei sobre ela aqui em vídeos sobre pintoras mulheres. Você tem uma sala só de obras-primas da Renascença. As salas 25, 26, 27, 28 e 29, ou seja, 5 salas, né, porque é 29 inclusive, dedicadas somente a Tiziano e Rubens. Inclusive a Adoração dos Magos do Rubens vai assim tirar o seu fôlego, é uma das obras acho que mais impactantes que eu já vi ao vivo, assim, realmente é uma coisa indescritível, só vendo para entender. As salas 8, 9, 10, 11 e 12 inclusive são as dedicadas a El Greco e Velázquez, e a 32, 36 e a 67 são onde você vai ver Goya e você vai ver as pinturas negras, né, as black paintings. No El Greco você vai ver, né, o nobre com a mão no seu peito. Também tem algumas obras do El Greco, que essa é uma das. O Retrato do Cardinal, do Rafael. A Adoração dos Pastores, do El Greco. Aliás, eu tenho um vídeo aqui falando, né, sobre o enterro do Conde Orgal, do El Greco, que está em Toledo, cidade bem próxima a Madrid. Mas a Adoração dos Pastores está lá no Museu do Prado. Outra obra que também merece destaque é o Autorretrato do Dürer. Esse aqui foi só um apanhado, com algumas referências até às salas, das obras que eu considero as mais importantes para você começar um roteiro lá no Prado. Como eu disse, a base, né, o museu originalmente foi fundado como um lugar de abrigo, né, de organização da coleção da família real espanhola, e, né, devido à própria história ali da Europa e do período de dominação da Espanha sobre outros territórios da Europa, e também, né, sobre as trocas que as cortes faziam, mandam um pintor para lá, recebe o outro aqui e tal. Então é claro que a coleção da família real espanhola não poderia ser nada menos, né, que fantástico, maravilhoso, né, espetaculoso, incrível. E eventualmente o acervo do museu foi, né, se ganhando corpo, e como eu disse, um dos principais hoje. Então é claro que ele pega, né, eras de ouro, assim, de algumas das escolas principais da Europa, né, como a própria, evidentemente, a espanhola, a holandesa, que é outra enorme, a belga, e, né, também tem muita coisa da própria escola italiana, muita coisa da Renascença. Então eu acho que é justo, né, que um pouquinho de programação, claro que você vai passear, você vai ver tudo e tal, mas assim, entender um pouquinho da importância do museu, o porquê do tamanho, do poder, da potência desse acervo, e também um pouquinho de organização sempre ajuda você a não perder tempo e não se estressar, inclusive sabendo que vai ter muita gente, então que você sabe, né, ter um mínimo de norte, né, tipo uma bússola, é sempre válido. Eu acho que vou fazer um vídeo também sobre as pinturas negras do Goya, porque são das minhas favoritas, assim, da vida. Eu gosto demais daquelas pinturas e eu acho que é interessante entender um pouco mais sobre elas. Já falei muito de Velázquez aqui, já falei sobre Goya também aqui, já falei sobre o Greco. Vou deixar tudo nos cards, ou enfim, linkado aqui, mas vou fazer um somente sobre as black paintings. E se vocês quiserem saber algo a mais sobre algumas dessas pinturas ou dessas obras que eu falei, deixem aqui nos comentários. E se tiver algum outros museus, eu vou fazer um sobre o Reina Sofia também, onde está o Guernica, além de muitas outras coisas, mas é claro que o Guernica é o principal chamariz. Mas tendo outros assuntos ou outros museus, outras coisas que vocês gostariam que eu falasse sobre, deixem aqui nos comentários e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!